Bora lá começar a nossa última live dessa série Parábolas de Sabedoria. Essa série de lives que teve aí cada dia uma mensagem diferente, tem sido bem impactante nesses últimos dias, né? Que eu trouxe aqui alguns convidados e que bom, né? Pelo feedback aí das pessoas, que bom que o pessoal gostou. Que bom que as pessoas que vieram participar aqui, meus convidados também, agradeceram bastante. Eu acredito que foi um tempo bom que a gente teve para participar aqui, para ouvir e aprender mais sobre a sabedoria bíblica aplicada nas nossas vidas. E hoje a nossa última live, como eu disse, era o meu pastor quem vai estar comigo aqui encerrando com chave de ouro para a gente trazer mais um texto, para a gente trazer mais uma história. E o tema de hoje é: tudo que você tem é importante. Resgate o que se perdeu, né? E eu já vou esperar ele entrar por aqui, não sei se ele já tá por aqui ou não, ainda não apareceu, mas eu vou colocar aqui já o convite. E enquanto ele vai entrando, eu vou chamando o pessoal atrasado para participar aqui junto com iniciarmos, olha lá, entrou agora, para a gente já iniciar a nossa live de hoje. Então deixa eu chamar o povo atrasado aqui. Ih, apareceu uma coisa, mano. Deu certo aí? Opa! Chegou Sou marinheiro de primeira. Sou marinheiro de primeira viagem. Chegou a sua vez. Meu Deus! Pois é. E hoje a gente vai falar sobre essa última história, essa última parábola. Eu quero saber de quem está aqui ao vivo, que conseguiu acompanhar as lives anteriores, o que vocês acharam. Quem sabe Deus ilumina minha mente para trazer outras ideias similares a essa, né? E aí a gente continua seguindo por aqui. Maravilha, é bênção, foi bênção. Bom, hoje então a gente vai falar sobre esse tema, né? Olha lá, o Bruno já tá botando lenha na fogueira. Oh, meu Deus! Vai devagar, Bruno. E o tema de hoje é aprenda a resgatar o que você perdeu, aquilo que se perdeu, né? Resgate o que se perdeu. E aí eu até tinha colocado tudo que você tem é importante. Então, para a gente não perder tempo, porque é domingo, 10 horas da noite, já vamos começar já nessa palavra. O pessoal que tem a Bíblia, eu vou deixar aqui o versículo tema que eu tinha proposto aqui para o meu pastor. E você que tem a Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Você que não tem problema, acompanhe a leitura, anote aí no seu caderno. Depois, se quiser, tiver curiosidade, pegue aí a Bíblia, digita lá no Google, leia os versículos com calma, ou então já vá fazendo as suas anotações. Então, o pastor pode ir seguindo aí enquanto eu escrevo aqui os versículos para o pessoal que for tentando se localizar. Maravilha! Boa noite, que o bom Deus possa nos dar esse momento precioso para estarmos aprendendo um pouco mais acerca, não só da Bíblia, mas de tudo que está em volta dela, para que a gente possa, a cada dia que passa, entender que nem tudo está perdido, né? O mundo hoje está muito para baixo, mas eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e agradecer a Amanda pelo convite. Eu preferia ficar aqui intercedendo por ela, mas já que ela chamou, a gente não pode negar, né? A gente tem que ir para a batalha. Vamos para a batalha porque Deus vai nos dar vitória. E o texto que ela me deu, eu achei um texto interessante, porque vai nos fazer acrescentar muito. Eu estava ouvindo a live de sexta-feira. Sexta-feira eu achei bacana sobre os talentos, né? E é muito uma grande verdade que a gente tem que pensar e refletir sobre a nossa vida, de tudo que a gente está fazendo, né? Será que a gente está usando realmente o que a gente tem para a glória do Senhor, para que a nossa vida seja
uma vida que inspire outros, né? Muitas vezes a gente acha que tem que fazer muita coisa com muitos talentos, e não é bem assim. Eu achei bacana a forma que ela abordou. E vamos aí, vamos ver se dá liga aí, né? E hoje o texto que foi colocado é sobre a parábola da dracma perdida, né? E aí o texto vai dizer assim: ao qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, né? Esse é o texto que está como texto base. E aí eu fiquei pensando, resgate o que se perdeu. E é muito interessante porque o resgatar, a palavra resgatar vai nos fazer pensar sobre reaver. Reaver coisas, né? Não só coisas, mas reaver muitas. Reaver. E o resgate é a ação do se livrar ou de se libertar. Então, é muito interessante nós pensarmos sobre resgate, o que se perdeu. Mas será que a gente está preparado para resgatar o que se perdeu? Isso é muito importante porque a mulher da parábola, ela perdeu uma dracma. Aquela dracma nada mais era do que um dia de trabalho dela. Era algo importante. E ela perdeu dentro da sua casa. Isso que é o mais importante. E a gente tem que pensar que esse texto que Jesus nos mostra, tanto dessas 3 parábolas que fala sobre perda, é que o intuito delas é que sejam encontradas. E isso leva-nos a aprender que nós precisamos crer que tudo que foi perdido, todos os valores que foram perdidos, nós podemos encontrá-los novamente. Mas a gente tem que pensar que existem alguns princípios para nós lutarmos, para nós nos desafiarmos e acreditarmos que é possível resgatar, ou melhor, reaver esses valores que foram perdidos. Porque as pessoas estão deixando, né? As pessoas estão literalmente deixando aquilo que foi perdido para trás. E estão perdendo grandes chances, estão perdendo grandes pérolas, estão perdendo grandes diamantes que, bem polido, vão fazer uma grande obra. É como, é como se a pessoa ela tivesse perdido, ela tem a consciência de que ela perdeu aquilo, só que ao invés de tomar uma atitude, ela está se conformando, né? Ah, já está perdida, então deixa desse jeito e vamos seguir a vida e fazer o quê? Tipo assim, né? Isso, e se a gente for pensar, a mulher, a primeira coisa que ela fez foi identificar que ela perdeu uma das dracmas da vida dela. E a gente está passando um tempo e as pessoas estão passando, perdendo coisas, perdendo valores, valores sentimentais, valores familiares, valores dentro do seu currículo acadêmico ou do seu currículo profissional, e elas estão deixando aquilo para trás, não se preocupando em não perder aquilo que é importante. As pessoas estão perdendo os valores dentro do seu lar, e aí depois reclama e depois questiona-se o porquê o lar dela não está bem. Aí ela perde os valores dentro do seu trabalho e ela questiona por que fulano, ciclano e beltrano está lá na frente e ela ainda está no mesmo lugar que ela está quando ela entrou há 10 anos atrás. Sim. Então a gente tem que pensar e entender verdadeiramente os valores que nós perdemos são importantes? São. Porque se a gente for pensar sobre valor é algo importante. Não importa se é físico, não importa se a gente consegue pegar
ou Se é se uma a pessoa. gente, né, pessoa, ou se é um sentimento dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. E a mulher, ela olhou dentro da sua casa. E isso é muito preocupante, mas isso é um alerta para nós pensarmos da seguinte forma: será que a gente perdeu algum valor dentro do nosso lar, que a gente precisa resgatar, que ainda dá tempo de nós resgatarmos? Isso é muito válido, porque a gente acaba só pensando em alcançar, 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 conquista, vitória. E aí a gente olha e o livro que a gente tem como regra de fé, a Bíblia, vai nos dizer que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Uhum. Então é melhor nós termos o nosso bem maior resgatado do que imaginar que nós temos tudo e na verdade a gente não tem nada. E Sim. aquela mulher, ela olhou e falou: Meu, eu preciso resgatar. E tem muita coisa que a gente está perdendo e nós precisamos resgatar. E também vai ter muita coisa que a gente já perdeu e, desculpa, não adianta mais. Passou o tempo. Mas aquilo que é importante e a gente ainda pode resgatar, nós temos que lutar até o final. E o grande problema humano, não só nosso, mas da humanidade em geral, é que ela não pode achar que está tudo perdido. E as pessoas olham à sua volta, elas conseguem identificar que nessa mulher, ela identificou que ela tinha perdido a sua dracma perdida dentro da sua casa, que valia um dia de trabalho. Se você for pensar, essa dracma dava para comprar uma ovelha naquele tempo. Era algo valioso. Mas hoje, qual é a dracma que você perdeu e você precisa resgatar? Você precisa reaver. E o grande problema do povo é que o povo está olhando e falando: poxa, eu deixei para trás, por exemplo, algo da minha família que era importante. Ah, será que vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. A gente hoje em dia está querendo resgatar apenas coisas que vai nos dar algo lá na frente. Por exemplo, poxa, eu parei de trabalhar, ou melhor dizendo, eu parei de estudar, tranquei a minha faculdade, então eu vou reaver os meus estudos porque eu quero lá na frente chegar bem. Não, não é só isso. A gente tem que reaver coisas que são importantes para nós, que não são dimensionadas, não são palpáveis, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Há muitas pessoas que morrem literalmente com muito dinheiro, mas não tem ninguém. Sim. Eu estava conversando com um pastor amigo meu e ele disse que o irmão dele era como se fosse, era o motorista dessa mulher. Era uma senhora bem ranzinza, não tinha ninguém na vida. Ela tinha duas casas, ela tinha muito dinheiro, ela tinha duas aposentadorias, mas ninguém queria saber dela. E ela morreu literalmente sozinha. Sabe para quem que ficou tudo? Para o motorista. Meu Deus. Então, você imagina, a gente muitas vezes acha que tem que conquistar, mas conquista de uma forma errada. É muito melhor você, como diz a Bíblia, é muito melhor você ter o pão dentro do seu lar, em comunhão, do que ter um grande banquete e, na verdade, você está literalmente sozinho. Mas aquela mulher, ela entendeu. E aí, se você quiser entrar, você me corta, porque eu sou... É aquela coisa, eu não gosto de falar, mas aí eu vou falando e vai seguindo o barco, né? Mas se Não, quiser, corta aí. eu só Não tem ia falar problema. uma coisa interessante, até que na minha tradução fala, né, que ela busca com persistência. E muitas vezes a gente perde algo e a gente deixa de lado essa persistência de continuar ali na tentativa de resgatar e a gente acaba se acostumando com a ausência daquela única moeda que a gente perdeu. Aí a gente fala, ah, mas
já tá perdido, então deixa como tá, né? E aí a gente também fica esse alerta, né? Que não importa o que a gente perdeu, mas que a gente venha sempre persistir em procurar até a gente conseguir resgatar, porque senão é tanta coisa na nossa vida, é tanta correria, é tantos afazeres que a gente acaba se acostumando com a ausência daquilo que foi perdido. Então, para ter Isso é o grande. esse Isso é cuidado também. problemático. Isso é muito problemático, porque a gente acaba deixando e realmente a gente não volta lá atrás. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter vergonha, a gente não vai querer bater na porta de algumas pessoas e falar, ó, eu errei, Dá o braço. mas eu quero dar o braço a torcer, é muito difícil hoje em dia. E você dizer, você chegar aí, é igual, eu fico pensando, né? Certa vez eu era um adolescente na igreja e aí eu tava jogando bola na rua. E isso é muito o que você tá falando e eu lembrei agora. E aí os irmãos jogando bola na rua, a gente brigou. Só que no outro dia, domingo, era ceia. Aí a irmã falou assim, ó, você tem que pedir desculpa para ele. Eu falei, e agora? Como é que eu vou pedir desculpa pra ele? Eu não vou pedir desculpa, não. Mas se você não pedir desculpa, você não toma ceia. Aí eu fui, bati na porta dele, ele saiu. Eu falei, ó, queria pedir desculpa pra você, porque eu preciso tomar ceia amanhã. Mas olha a cabeça, A né? Não era justificativa porque do porquê. eu queria pedir desculpa pra ele porque eu queria tomar ceia, não que eu queria realmente estar em comunhão com ele, né? E muitas vezes é isso. A gente não resgata coisas da nossa vida porque nós desistimos. Nós pensamos, vai ter uma grande batalha, não quero isso. Não, vai ser... Eu prefiro lidar com a consequência do que arrumar o que precisa ser arrumado. Eu prefiro andar 2 ruas para cima do que andar na rua que eu moro. Para passar na frente da casa do fulano de tal. Não. Poxa, é muito melhor. É muito melhor a gente estar em comunhão, a gente ter a nossa consciência limpa, verdadeiramente deitar e saber que a gente está fazendo certo. A gente não é perfeito, mas a gente está fazendo certo. E aquela mulher, ela compreendeu que ela precisava alcançar verdadeiramente aquilo que ela perdeu, porque era valioso para ela. Mas a gente não vai para a batalha, a gente desiste porque muitas vezes não é valioso para nós. Até o momento que a gente entender que era valioso. E aí que vem o problema. Porque a gente não quer acender a lâmpada. A gente não quer clamar e pedir e, em primeiro lugar, orar e falar, Senhor, eu sei que eu dei mancada. Mas eu quero acender a lâmpada porque eu preciso procurar urgente essa pessoa e eu preciso que dê certo, que seja resolvido. Eu quero reaver, eu quero me libertar, porque muitas vezes não é a pessoa que precisa se libertar, somos nós. A gente que precisa ser liberto de certas situações que a gente implantou em nós, que está gerando rancor, tristeza, raiva, e aí coisas até maiores como ódio, ou até coisas que não é legal, mas a gente impregna em nós e a gente fica, não, mas se a luz brilhar, vai ver que a gente que deu mancada. Sim. E aí é o problema, porque a gente tem que entender, aquela mulher não perdeu fora de casa, ela perdeu dentro da sua casa. Então ela teria que acender a lâmpada para procurar algo que ela perdeu. E muitas vezes a gente joga no lugar, a gente joga na conta do outro. A gente fala assim, não está acontecendo mais isso porque fulano de tal fez isso. Fulano de tal fez aquilo. Eu perdi isso porque aconteceu isso e isso. A gente não... outro, né? A gente não chega e fala assim, poxa, realmente aconteceu isso porque eu dei mancada. Porque eu falei o que não devia. E isso é muito ruim. Mas eu agradeço a Deus
porque a gente está meditando nesse tempo e pensando nessas lives que estão sendo feitas. Eu vi as lives, e quando a gente tem um fundamento firmado em Deus, que foi a live de ontem, né, a gente entende que a gente tem um talento. E quando a gente tem um talento, a gente entende que só um talento basta para fazer a diferença. Só um talento basta para que a gente possa mudar a história da situação. E aquela mulher, ela tinha um talento. E o talento era o quê? Varrer a casa. E a gente tem que pensar nisso mesmo. Poxa, eu vou acender a lâmpada e eu vou começar a varrer e tirar tudo que não é legal de dentro de mim para que eu possa receber algo novo. Isso é muito bom. Porque aí a luz vem, ilumina, a gente começa a limpar, e aí a gente começa a tirar aquilo que não é legal, que estava fechando, que estava atrapalhando a gente de resgatar aquilo que a gente perdeu, e a gente começa a viver algo novo, uma reconstrução. Nós começamos a viver uma nova amizade. Nós começamos a viver um novo casamento. Ah, mas eu não estou separado. Mas você começa a criar laços que você perdeu na caminhada. Situações que outrora para você não era importante, mas é importante para sua esposa, para o seu filho. É importante para sua mãe, para o seu pai. E aí você começa a entender, poxa, isso é importante. Isso é importante. Aí você começa a mostrar que você está fazendo isso porque está limpando, que você tá varrendo aquilo que está atrapalhando. E a pessoa começa a compreender, que é o legal da história, a pessoa começa a compreender que você está fazendo isso primeiro por você. Mas vai beneficiar todo mundo no final. Mas isso não vai ser algo, eu moro aqui, mas eu sou só eu. Não. Todos vão ser abençoados. E ela começa a varrer, ela começa a tirar aquilo que, né, ela começa a tirar aquilo e ela começa a mostrar que isso é uma ação contínua. O varrer a casa é uma ação contínua, que a gente muitas vezes não tem que jogar debaixo do tapete. A gente tem que colocar em evidência, na luz, porque é na luz que a gente vai ver aquilo que está errado. É na luz que a gente vai compreender aquilo que não está legal. E aí a gente vai entrar em concordância. Ah, mas vai ter briga. É melhor ter uma briga e sair todos vivos do que não ter uma briga e ficar todos machucados por muito tempo. Para sempre. Né? E aí, isso é muito bom, porque aí gera aquilo que a irmã falou. O meu talento vai ser usado para varrer. Eu vou varrer aquilo que não está legal e eu vou começar a criar situações de vínculos, situações de comunhão, situações de companheirismo, né? Trazendo isso para o lado familiar, né? Eu vou dar a mão, não em troca de algo. Eu vou estender a mão por gratidão. Eu vou ajudar porque eu entendo que é preciso ajudar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu não vou fazer por obrigação. Ou não vou fazer para que ninguém reclame. Não, eu vou fazer porque é bom. É bom eu me doar. É bom eu limpar e tirar aquilo que não está agradando para que possa agradar. Porque sabe, Amanda, muitas vezes a gente acha que primeiro a gente tem que nos agradar. Mas a Bíblia vai dizer que se você quer ser um líder, você tem que aprender a servir. Uhum. E se a gente for pensar, em todos os sentidos é dessa forma. Se você serve, pode ter certeza, você vai ser servido. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Mas se você
faz mal, você vai colher o mal. E se você não e se você deixar perdido ali, outro vai achar. Se aquela mulher não tivesse começado a varrer, outra pessoa poderia ter achado. Mas a parábola vai nos ensinar que tudo aquilo que foi perdido foi encontrado. Isso é maravilhoso, porque nos mostra que tem encontro feliz no final. Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. Isso vale a pena resgatar o que foi perdido. Se nós queremos reaver o que foi perdido, nós temos que se livrar de tudo que está parado, sujando o nosso coração, e ir realmente nos lavar. Nos lavar com um perdão, nos lavar com uma boa conversa, nos lavar tendo atitudes que as pessoas não olhem as atitudes como, peraí, tá falando isso porque ele fez isso, isso, isso. Não, ele tá fazendo porque isso é o correto. E a gente só vai mostrar que realmente a gente quer resgatar, reaver os valores que foram perdidos no meio da caminhada. Entendendo, compreendendo, ouvindo alguns nãos, porque não pense em nós que é mil maravilhas, né? Não, hoje eu falo com ela e amanhã tá mil maravilhas. Não, não vai estar mil maravilhas, mas persista. Continua perseverando. Uma hora você vai resgatar por completo aquilo que foi perdido, aquilo que se perdeu. Você se libertou, ou seja, o resgate é se libertar e o resgatar é o reaver, né? É um ciclo, né? Você se liberta e você resgata. Você se liberta, você reaver aquilo que foi perdido. Mas muitas vezes as pessoas não querem se libertar. Mas a parábola vai nos ensinar que vale a pena varrer o que está sujo. Não adianta a gente querer viver para sempre sujo. Se aquela mulher não varresse a casa, como que ela ia achar? Ela nunca iria achar nada. E aqui fala que ela mesma perdeu, ela mesma identifica que perdeu, ela mesma vai lá e limpa, e ela mesma se alegra e vai contar para as outras pessoas que ela se alegra naquela hora por ter achado que estava perdido. Então, é aquele negócio, né? Muitas vezes a gente, é que nem você falou, joga para o outro a responsabilidade daquilo que é a gente que tem que parar de acreditar nas mentiras que a gente mesmo conta pra gente, que as coisas que a gente coloca acima, que nos impede de realmente dar o braço a torcer de que tá perdido, mas que se eu, a começar de mim, fizer algo, eu posso reaver e tomar de volta, né, para mim, aquilo que estava esquecido. É isso, você vê, ela acendeu a lâmpada, ela varreu, procurou diligentemente, ou seja, ela não fez uma procura, é igual a gente fala, né, para criança, pega tal coisa, aí ela, eu não achei. Pega tal coisa, tá tal lugar, não achei. Aí você levanta e você pega, tava aqui, ó. Nossa, eu não vi. Da mesma forma, somos nós em relação a muitas coisas. A gente não quer ir até o confronto, porque a gente está com medo do que a gente vai ouvir. E Deus não deixou na parábola que as pessoas não iriam achar. Que iria ser encontrado. E é assim que a gente tem que entender. Eu posso até sair chateado, chorando, mas eu vou encontrar o que eu perdi. Sim. E por quê? Porque eu vou procurar com diligência. Eu vou procurar da forma correta. Eu fico pensando, sabe, Amanda? Muitas pessoas colocam muitos obstáculos. Mas, na verdade, o obstáculo que mais paralisa ela é ela mesma. Sim. Ela não quer ir ao encontro daquilo que foi perdido.
dos valores que foram perdidos. Ela acha que ela ainda está correta. Ela não fez uma análise e falou, poxa, verdadeiramente, eu estou dando mancada. Nossa, olha o que eu perdi. Por exemplo, eu fico pensando num pai que abandona a mãe e a filha ou filho, e aí a criança vai crescendo e ele não está nem aí. E aí ele, do nada, olha e fala assim, poxa, tá com 10 anos. O que ele perdeu, as oportunidades que ele perdeu de ter não só a filha, mas de poder ter o casamento De resgatado, forma diferente, né? né? E de ter uma família, algo extraordinário, ele prefere perder tudo isso. E aí lá na frente, quando ele está no bico do corvo, ele quer apenas a mão da filha sobre a mão dele. E aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Por isso eu penso que a gente não tem que pensar que é amanhã que a gente vai resgatar, é hoje. Sim. A gente tem que fazer o hoje. Se a gente identifica que algo que a gente perdeu e é possível resgatar, vamos começar hoje. Vamos começar a resgatar hoje. Quanto Vamos antes, melhor, começar né? quanto antes, melhor. Porque quanto antes, melhor é a gente ir ao hospital. Imagina o tamanho da ferida, como vai ficar se passar 2, 3 dias aberto. O quanto de pulso, o quanto de bactéria vai ter. Agora, se a gente vai direto, vai rápido, a gente começa a ver algo maravilhoso. E assim foi aquela mulher. E ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela procura diligentemente e ela acha aquilo que era perdido. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque olha que interessante, aquela mulher, quando ela acontece o resgate ali, ela reavê aquela moeda que era valiosíssima, ela celebra aquele acontecimento. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a gente já não está mais vendo isso na humanidade. A gente já não está vendo pessoas celebrarem. Outrora, tudo era celebrado. Ah, eu ganhei um prêmio. Vamos comer pizza. Ah, eu passei na prova. Vamos comer pizza. Ah, nossa, você viu? Ela começou a andar. Vamos fazer churrasco. Não, hoje está muito. Nada mais é celebrado. Perder é normal, ganhar é normal, tá tudo, tem tudo o mesmo peso, né? Não tá tudo é isso mesmo. Não tem mais alegria. Ah, perdeu, tudo bem. Ah, ganhou? Ah, beleza. Não, Normal. tem que celebrar. Aquela mulher, ela celebra. Ela chama as pessoas que estão à sua volta, que ela tem, que eu imagino que são pessoas que ela tem contato, que ela tem amor, que ela tem comunhão, e ela quer celebrar, e ela quer agradecer, ela quer fazer festa. E a gente muitas vezes não quer fazer festa. Perdão. A gente fica escondendo até com medo dos outros ficarem É, de olho no que a gente está conquistando, no que a gente está reavendo para nossa vida, né? puxa, você já conquistou, ninguém vai tomar o que é teu. Sabe como você vai perder se você realmente fazer outra vacilada, dar outra vacilada. Mas é celebrar, é você chamar realmente as pessoas que estão à sua volta, que sabem o que aconteceu, que tá com você. Porque eu penso assim, eu tenho que celebrar com as pessoas que estão comendo sal comigo. E hoje, muitas vezes, as pessoas querem celebrar com aqueles que só chegou com o tapinha nas costas. Mas essa mulher mostra que ela celebrou com as suas amigas. E amiga, quando a gente pensa em amiga, a gente pensa em pessoas que têm um bom tempo de caminhada com você, que já chorou com você, que já sorriu com você, que já passou tempos difíceis com você, que conhece a tua história. É a primeira parábola lá da primeira live que eu trouxe do É, joio e do trigo, que parece que é trigo, mas na verdade é joio, né? Então é o tempo que vai mostrar se realmente é trigo ou
se é joio. Isso é um combustível, sabe, Amanda? Você celebrar, hoje em dia, é um combustível para a sua vida. Porque quando você celebra com aqueles que são importantes para você, você mostra para eles também que é possível. Sim. Que é possível acontecer as coisas. Sabe, eu fico olhando e pensando, poxa, não é possível reaver, por exemplo, reaver os seus estudos? É possível. E o mais show é quando você vê que ele reaveu os estudos, ele lutou e ele conquistou. Poxa, glória a Deus, cara. E aí eu tenho que celebrar, porque eu já tenho que visionar lá na frente que agora ele vai alcançar voos maiores. E glória a Deus. Quando ele falar para mim, poxa, aconteceu isso na minha vida, ele vai falar isso para mim porque ele sabe que eu não vou dizer como você disse. Eu não vou estar de olho naquilo. Eu vou estar celebrando. Eu vou estar comemorando com ele. Porque a vitória dele é a minha vitória. E ela imaginou dessa forma. O resgate daquela moeda para aquela mulher era uma vitória para aquelas outras. E assim deve ser na nossa vida. Quando a gente resgata o que nós perdemos, nós temos que celebrar um com os outros. E isso é maravilhoso. Porque essa é a grande deixa da parábola. Você perdeu, mas quando achar, não deixa de celebrar. Não deixa de agradecer aqueles que estão ao seu Testemunhar o lado. que Deus tem feito. Testemunhar. Isso é maravilhoso. Você sabe que a minha maior alegria é ver pessoas testemunhando. Não importa se é algo simples para ele, mas para mim vai ser muito importante. Porque eu entendo que ele resgatou algo, que ele reaveu, que ele se libertou, que ele foi liberto, que ele tirou algo que estava ali paralisando e agora ele está em movimento, agora ele está caminhando, agora ele está avançando, agora ele está entendendo que ele pode conquistar, que ele pode ir mais longe. E aquela mulher entendeu isso e ela celebrou. E eu fico pensando, quantos de nós reavemos valores e não celebramos? Ou celebramos com aqueles que não têm nada a ver com a história? Sim. E aí me faz lembrar daquele jogador o Adriano. Ele é um homem rico, muito rico, mas ele tem as suas maiores alegrias dentro da favela, que é onde ele começou. Sim. E aí eu fico maravilhado com isso. Porque o cara poderia estar em qualquer outro lugar. Ele tem muito dinheiro, ele tem fama, ele poderia estar em outros lugares, mas ele prefere comemorar dentro da sua casa. A casa dele é a favela. Onde estão as pessoas, onde estão os amigos, onde estão aqueles que não querem o dinheiro dele. Né? Não querem o dinheiro dele, querem a amizade dele. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu estava meditando nessa parábola e eu lembrei da Copa de 98. Naquele momento, o Brasil era o melhor. Vamos pensar assim. E aí eles perderam a Copa porque o Ronaldinho deu um piripaque lá do Chaves, deu uma bugada nele, perderam a Copa, saíram tristes. Mas, em 2002, eles foram, batalharam e alcançaram a vitória com o mesmo Ronaldinho que 4 anos atrás deu mancada, né? Por doença, vamos pensar assim. Sim. Eles resgataram o que foi perdido. Eles resgataram depois de 4 anos, então não tem tempo. Não importa o quanto tempo passar, mas continue persistindo em resgatar aquilo que se perdeu. E a gente tem que resgatar. A gente tem que fazer uma autoanálise na nossa vida e falar, poxa, eu perdi tal coisa. Isso era importante para mim. Né?
eu tô perdendo, né? É verdade. Poxa, eu tô perdendo, peraí. Deixa eu pisar no freio, deixa eu dar uma marcha ré, porque muitas vezes a gente pensa que a marcha ré a gente está atrasando. Não. A marcha ré nós estamos sendo pessoas que estão voltando, analisando para dar um passo melhor e esse passo ter uma estrutura. E aí a gente pode reaver ainda. A gente não pode deixar perdido. Tem tanta gente perdendo mãe no meio da caminhada, perdendo pai, perdendo filho, perdendo amigo, por coisas que... Será que vale a pena? Então a gente tem que pensar, essa dracma, ela foi perdida. Ela tinha um valor muito grande. Isso que você está perdendo não tem um valor para a sua vida? Porque se não tivesse valor, não tinha entrado na sua vida. Porque a gente só coloca dentro da nossa vida coisas que têm valor. Se não tiver valor, vai passar batido, a gente não vai nem lembrar. Agora, quando a gente entende que é valioso, que vale a pena lutar, que vale a pena conquistar, que vale a pena fazer uma autoanálise e falar, poxa, eu não posso perder a minha mãe por palavras que eu disse, ou por palavras que ela disse. Sim. Eu não posso perder a minha família por palavras que eu disse. Eu não posso perder a amizades por palavras que eu falei, ou por palavras que eu ouvi. Não, eu vou resgatar o que eu perdi. Porque eu resgatando o que eu perdi, eu vou ter algo maior. E isso é importante, porque falta lá na frente. Lá na frente vai faltar. E aí? Você vai fazer o quê? É igual aquela história que o homem recebeu uma cruz. E aí, toda hora, no meio da caminhada, ele serrava um pedacinho. Ele serrava um pedacinho. Ele serrava um pedacinho. Ele serrava um pedaço. Chegou na hora que precisava jogar a cruz para passar para o outro lado. A cruz dele estava faltando um pedaço. E era justo o pedaço que colocava certinho entre aquele lugar para ele passar. A gente acha que perder, tá tudo bem. Vamos perdendo, vamos perdendo, vamos perdendo. Quando a gente chega na frente do abismo e a gente precisa passar para o outro lado, tá faltando um pedacinho. E aí? O que a gente faz? Vai bater o arrependimento? Vai Que a querer gente chorar o faz? leite derramado? Não dá, né? E aí? Então, a gente tem que pensar, hoje ainda dá tempo. Corre atrás. Corre atrás. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, não só para cear, mas peça perdão. Se tiver que dizer, olha, eu errei, não era isso que eu queria, era isso que eu falei, mas eu vi que eu estava totalmente errado, fale. A melhor virtude do homem e da mulher é falar a verdade, por mais que doa a gente. Mas é melhor eu falar, por exemplo, algo para ti, e você vai falar, poxa, pelo menos ele foi verdadeiro, do que eu ficar falando, oh, você é uma benção, hein? Você é isso, você é aquilo. E aí quando você chega e fala assim, ué, mas você não falou que era uma benção? Aí você vai falar, aí eu vou falar o quê? Vai ficar sem resposta, né? Aí eu vou falar o quê no comentário? Porque tudo aquilo que eu falei nada mais é do que mentira. E quando a gente resgata aquilo que a gente perdeu, começa-se pela verdade. Porque a verdade é o princípio das coisas. Quando a gente coloca a verdade na história, dá certo. Quando a gente começa a mentir, uma hora a gente vai ver que tudo que foi falado era mentira. Mas que a gente não possa fazer como aquele homem que toda vez falava, olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Saía todo mundo ao encontro do lugar, não tinha fogo.
tá pegando fogo, tá pegando fogo. Um belo dia tava pegando fogo, mas ninguém saiu para ajudar. Então, é melhor a gente falar a verdade, sofrer um pouquinho por causa da verdade, porque muitas vezes ninguém quer ouvir a verdade, mas a verdade liberta, a verdade cura, a verdade ensina e a verdade resgata. E o que a gente precisa hoje é resgatar valores. Valores que vai acrescentar coisas boas na nossa vida e a gente vai celebrar. A gente vai celebrar. Nem Isso é o sempre, importante. nem sempre são só coisas materiais. E a gente às vezes fica focando só nas coisas materiais e deixando de prestar atenção nas coisas espirituais, nas coisas sentimentais que a gente está deixando se perder dentro da nossa própria casa. Então fica Isso é o mais essa importante. reflexão. Isso é o mais importante. Será que tá tudo alinhadinho em casa? Será que é igual aqueles, lembra aqueles jogo, né, de casais, que aí os caras faziam a princípio umas perguntas para a mulher, né? Aí a mulher respondia. Aí quando chegava no ao vivo lá, né, na frente das câmeras, o cara perguntava: ô, fulano, sua mulher gosta do quê? Você gosta do quê? Aí ele falava: ah, eu gosto de bacalhau. Ai, você errou. Por quê? O que ela falou? Ah, ela falou que você gosta de arroz e feijão. Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. É melhor a gente conhecer aqueles que estão ao nosso lado e sabendo que ele é bravo, ele é Eu já ia. brincalhão. Eu tô vendo o coraçãozinho do Bruno subir aqui, eu já ia falar que ele é uma dessas pessoas que se perguntasse o que que eu gosto, o que que eu uso, não sei o que, ele não ia acertar nenhum, porque ele não sabe nada. Mas aí ele ia falar assim, eu que cozinho, então. Aí o cara do programa ia falar assim, ah, então ela é uma privilegiada, né? Qual é o número do sapato? Ah, eu acho que é tal, nada a ver. Aí, mas aí tudo bem, né? Vamos pensar assim, se está em comunhão, tudo bem. Aí é porque ele faz outras coisas que faz com que gere essa comunhão. Agora tem gente que não conhece nada do próximo. Tem gente Tá que não todo conhece dia nada. ali e não conhece mais nada porque deixou algo se perder no meio do caminho. Ele perdeu. Ele não conhece nada da filha, nada do filho. Você Ele não, convive, não vive mais, você só convive, nada mais. ele está dentro da casa para não pagar outro aluguel. Essa é a grande verdade. E tem muita família dessa forma. As pessoas estão dentro do lar, mas estão separados de corpos. E aí, para manter uma aparência, para que ninguém julgue a pessoa, eles continuam no mesmo apartamento. Mas, na verdade, eles não têm mais nada. Porque os valores foram perdidos e eles não querem reaver isso. Mas ainda é tempo. Mas ainda é tempo. Se houve tempo para aquela mulher achar aquela dracma que era importante para ela, dá para ser achado os valores que foram perdidos a muitas pessoas aí, né? E cabe a nós, pessoas que acabam tendo voz para isso, né? Que nem no seu caso, de estar levantando isso, de estar introduzindo esses temas. Você sabe, muitas vezes as pessoas não querem falar sobre certos temas porque pode chocar, mas as pessoas querem ouvir. É melhor a pessoa tomar uma chulapada na orelha e mudar a história dela do que ela sempre ser massageada e achar que está tudo bem. Então, prossiga. Sim. Boa. Continua trazendo esses temas que fazem com que as pessoas venham, pelo menos, pensar. E aí, já pensando, já é um bom caminho para mudar a história da vida. Né? Já E eu coloca umas creio que. pulguinhas ali. E aí, vai jogando as pulguinhas aí. Vai jogando as pulguinhas
E deixa as pulguinhas fazer o trabalho, né? Deixa as pulguinhas fazer o trabalho. E depois a gente celebra, né? O mais Sim, interessante é celebrar. E eu acho que é isso, Amanda. Aí, se você quiser falar alguma coisa, se você quiser que eu fale, mas eu entendo que é isso. A sim, gente está pensando que à luz de Cristo, tudo é encontrado. E quando for encontrado, faça festa. E nada está perdido. sim. Nada está perdido. Só perde quando você desiste de encontrar. Mas enquanto você entender que vale a pena encontrar, você vai encontrar. E pode ser que você ache um grande tesouro. E esse tesouro mude a sua vida, né? Pode ser que a pessoa está com uma grande pérola dentro da sua casa e só está vendo a ostra. Mas quando ela fazer um belo trabalho, não é um trabalho de qualquer maneira também não, né? Né? Às vezes as pessoas acham que fazer qualquer coisa já basta. Não, faça o trabalho bem feito, porque você vai colher para a eternidade, para sempre. E É isso. é assim que eu penso. Muito bem, então fechamos assim com chave de ouro, muitas reflexões, né, sobre essa nossa última live dessa série. Quem sabe a gente volta com outra coisa depois. Vão orando aí, né, para Deus dando a direção. Mas a Tô gente orando, fecha tô com orando. essa reflexão. Sempre há tempo para se resgatar o que se perdeu, Com porque certeza. tudo o que você tem é importante. Até anotei quando você estava falando aqui e deixando com essa pergunta: quais as coisas que você tem colocado acima do que é importante na sua vida e que tem te impedido de enxergar que algo está se perdendo, até mesmo dentro da sua casa? Então, que a gente venha abrir os nossos olhos, arregaçar as nossas mangas, né? Tomar a consciência de que algo está perdido ou está se perdendo e que a gente não venha a deixar com que isso seja o fim das coisas, mas que seja o começo para que a gente possa tomar uma atitude de fazer diferente, como foi lido aqui, né? Acender ali a luz, a lâmpada, varrer, tirar fora aquilo que não serve mais e resgatar de volta aquilo que estava perdido. E assim eu agradeço, meu pastor, de estar aqui comigo, dividindo Eu essa que palavra agradeço. hoje. Agradecer todo mundo que acompanhou aí desses dias todos, talvez o pessoal que só veio hoje, mas dizer que a gente ficou durante esses dias trazendo essas histórias, essas parábolas. A maioria tá tudo salvo aqui, então quem não viu alguma, assistiu, tá aqui salvo. E como eu venho sempre pedindo, me ajude compartilhando este vídeo dessa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam também ter esse alerta Com de poder certeza. receber essa mensagem e, de repente, às vezes ser isso que elas estavam precisando ali, um empurrãozinho para poder se movimentar, né? Então, é isso, gente. Olha lá, fã-clube do pastor. Mas você sabe, Amanda, que quando você resgata valores que a princípio estavam perdidos, tudo se torna mais forte. A Sim, sua casa é mais forte, o homem é mais forte, a mulher é mais forte, o casamento é mais forte, os filhos são mais fortes, e isso faz algo extraordinário, tanto fisicamente como espiritualmente. Essa fortaleza que há sobre uma família que resgata valores, ninguém faz algo para tocar, para abalar, para pensar até mesmo em destruir, porque não tem como. Tem um blindado na frente. sim. Então, quer blindar sua casa? Resgate os valores. E você verá o quão é importante e o quão é prazeroso viver nisso. E até juntando com o tema de ontem, né, que a gente falou sobre estar firmado sobre a areia ou sobre a rocha, e vindo ao encontro disso que você está falando, de resgatar os valores, o que a gente tem visto nos tempos de hoje é o que mais tem se perdido dentro dos lares, é os valores que
esse simples livro, para alguns aqui, nos ensina e a gente está deixando se perder, né? Então, que a gente possa, a começar disso daqui, ó, resgatar os valores que esse manual de vida nos ensina para dentro da nossa casa, que a gente vai ver que todo o restante vai ir bem também, né? Então, É isso aí. fechamos com essa mensagem aqui. De nada adianta a gente adquirir a sabedoria se a gente não colocar em prática, e que muitas vezes as coisas simples é as que continuam funcionando até hoje, e a gente precisa aprender a resgatar de volta e implantar na prática na nossa vida, na nossa casa, e ser aí canais ambulantes de levar essa mensagem para outras pessoas também, aonde a gente passar. E é isso. Com certeza. Fechamos aqui, então. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e dê uma semana de vitória. E a gente se encontra quinta-feira, às 20h40, para de volta a gente estar com os nossos momentos de sabedoria. Paz, pastor, paz, pessoal. Obrigadão. Obrigado. Deus Até abençoe. mais. Tchau, gente.